Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Pedro. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos continuar falando sobre o movimento de translação da Terra, mas nós vamos corrigir primeiro as nossas atividades, ok? Observem, hoje nós vamos corrigir a nossa atividade que foi passado na última aula, tá? E vamos lá, ok? Questão 1. Questão 1 diz assim, ó. A Terra, questão 1. A Terra, assim como todos os corpos celestes presentes no universo, não está parada. Ao todo, são dezenas de diferentes formas de deslocamento realizadas pelo nosso planeta. É verdade, a Terra não está parada, a gente viu na aula passada, que ela participa aí do movimento de translação. Perfeito? Então vamos lá, a pergunta aqui, ó. Assinale entre as alternativas a seguir aquela que não indica um dos fenômenos de movimentação terrestre. Letra A, rotação. Letra B, nutação. Letra C, precessão dos equinócios. E letra D, inclinação. Então a resposta aqui, né, gente, é inclinação, né? Esse movimento aqui a Terra de fato não faz, tá? A resposta correta da questão 1 aí é a inclinação. Todos os outros a Terra faz movimento de rotação, de nutação. Só a inclinação, letra D, que é um movimento que ela não pratica. Então a resposta certa aí da questão é a letra D. Questão 1, letra D. Perfeito? Questão 2, tá? Questão 2 aí, ó. Vamos ler aqui. Entre todos os movimentos realizados pela Terra, a rotação e a translação são consideradas como os dois mais importantes, pois são os que exercem maior influência no cotidiano das sociedades. Vamos para a pergunta da questão. Ó. As consequências principais da rotação e da translação da Terra são, respectivamente, letra A, intercalação das atividades solares e a variação cíclica dos climas. Letra B, ocorrência das estações do ano e a sucessão dos dias e noites. Letra C, sucessão dos dias e noites e a ocorrência das estações do ano. Letra D, existência dos solstícios e dos equinócios e a duração do ano em 365 dias? Resposta certa é a letra C, né, gente? A gente viu que o processo de translação da Terra movimenta principalmente a questão das sucessões dos dias e das noites, isso define, e a ocorrência das estações do ano. Nós até estudamos, né? São 4 estações do ano: verão, primavera, outono e inverno. Perfeito? Então a resposta certa é a letra C. Resposta certa é a letra C. Ok? Veja, falando um pouco disso, só para a gente rememorar, ó. A rotação da Terra, ela define, né, alguns pontos. Ou seja, podemos definir que é o movimento que o planeta realiza em torno do seu próprio eixo, tá? A rotação da Terra é o movimento que o planeta realiza em torno do seu próprio eixo. Perfeito? Um outro ponto. Esse movimento é responsável pela sucessão dos dias e das noites, conforme a questão nos apresentou. E leva em torno aí de aproximadamente 24 horas. Então veja, para a Terra girar no seu próprio eixo, veja aqui, ó, para a Terra girar no seu próprio eixo, leva em torno de 24 horas. E é essa rotação no próprio eixo que vai definir quando é dia em determinada localidade da Terra e quando é noite em determinada ou em outra localidade da Terra. Perfeito? Rotação, demora 24 horas para ocorrer. Isso define o que é dia e o que é noite. Ok? Então, olhem. Isso aqui é importante, tá? Então tá aí a definição de rotação da Terra. Vamos para o de translação.
que é translação da Terra? É o movimento que o planeta realiza em torno do Sol. Então percebam, a rotação é em torno do próprio eixo. A translação é em torno do Sol, tá? E esse movimento é responsável pelas ocorrências das estações do ano. Se a rotação é pelo dia e pela noite, a translação é pelas estações do ano. E ele é um movimento mais demorado. Ele leva aí aproximadamente 365 dias. Veja, 365 dias, conforme nós vimos na aula passada, e 6 horas. Por quê? Porque de 4 em 4 anos tem o ano bissexto. Perfeito? Vamos para a questão 3. Ó. Questão 3 já está na telinha de vocês. Explique, vamos ler, né? Explique por que o dia 22 de dezembro é o início do verão no hemisfério sul. Nesse período, qual seria a estação do ano no hemisfério norte? Então veja, 22 de dezembro é o início do verão no hemisfério sul. A pergunta, qual seria a estação do ano no hemisfério norte? No dia 22 de dezembro marca o início do verão no hemisfério sul. Consequentemente, no hemisfério norte, o dia 22 de dezembro marca o início do inverno. Então a gente sabe, né? Se no hemisfério sul é uma estação do ano, no hemisfério norte será o inverso, será outra estação do ano. Tá? Então o hemisfério sul é verão, quando no hemisfério sul é verão, no hemisfério norte é inverno. Quando no hemisfério sul é verão, no hemisfério norte é inverno. Beleza? Isso se dá muito por conta das questões climáticas também. Veja, ó, os climas no mundo, os principais fatores do clima, a latitude, a altitude, a maritimidade e o continentalidade, as massas de ar, as correntes marítimas e o relevo. Esses são os principais fatores para o clima: latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, massas de ar, correntes marítimas e relevo. Então isso tudo tem a ver com o processo no qual a Terra é dividida, ok? Então veja, ó, os raios solares aqui, ó. Quando os raios solares pegam desse lado da Terra, do outro lado da Terra é noite. Então aqui é dia, veja, os raios solares pegando. E aqui é noite, ó. Percebem? Enquanto no Brasil é dia, lá do outro lado do mundo, no Japão, é noite. Porque isso depende do movimento de rotação da Terra, ou seja, o movimento no qual a Terra gira em torno do próprio eixo. Perfeito? Movimento no qual a Terra gira em torno do próprio eixo. Vamos para os fenômenos atmosféricos, né? Falamos um pouco de rotação, translação e clima, vamos falar um pouquinho sobre os fenômenos atmosféricos. Ou seja, eventos climáticos que ocorrem naturalmente, não são consequências das ações humanas, por exemplo, o ciclone. Então, os eventos atmosféricos não são consequências das ações humanas. Ela é o próprio desdobramento dos fatores naturais, da natureza. E a partir dos desdobramentos desses fatores naturais, ocorrem fenômenos atmosféricos, entre eles o ciclone, tá? Então, observem, o ciclone é um exemplo claro desse processo que ocorre e que nós chamamos e denominamos de fenômenos atmosféricos. Perfeito? A imagem de um ciclone, ó, na telinha de vocês. Esses sim são fenômenos atmosféricos. Outra questão, a inversão térmica. O que é uma inversão térmica? Tá? O que é uma inversão térmica?
é um fenômeno atmosférico localizado em determinada parte do continente ou da Terra, que se caracteriza pela inversão das posições e camadas de ar frio e quente. Então é a inversão, né, das camadas de ar quente e frio. Isso provoca aquilo que nós chamamos de inversão térmica, quando essas camadas de ar quente e frio se invertem e formam, logicamente, fatores climáticos. Aí, ó, para vocês observarem uma inversão térmica. O ar quente ao meio, o ar frio em cima e o ar frio embaixo. Isso provoca uma inversão térmica, né? A famosa inversão térmica. Em relação ao efeito estufa, muito discutido hoje em dia, o efeito estufa. É um fenômeno atmosférico, né, que garante a manutenção do calor da Terra. Então, o efeito estufa aumenta o calor na Terra, tá? É o processo de absorção dos raios solares. Né? Quanto mais raios solares a Terra absorve, né, nós absorvemos, maior vai ser o calor na Terra. E o efeito estufa tem consequências, tá? E algumas consequências são climáticas e profundas. Ou seja, o aumento da concentração de gases do efeito estufa provoca uma dinâmica climática do planeta, né? Provocando mudanças irreversíveis. A gente vê direto nos noticiários de TV consequências do efeito estufa, né? Esses dias estava mostrando, né, a questão da Patagônia, como é que as geleiras da Patagônia estão derretendo por conta do efeito estufa, do aumento do calor excessivo da Terra e da absorção cada vez maior dos raios solares, tá? Então o efeito estufa está aí, é importante, está como material de estudo de vocês, ok? Observem, isso aqui faz parte então do material de estudo que está à disposição de vocês. Perfeito? Então veja, quanto mais gases de efeito estufa nós temos, maior é o aquecimento global, tá? Quanto mais gases do efeito estufa nós temos, maior é o aquecimento global, que já é uma teoria bastante estudada. A maior é o calor. Beleza? Na próxima aula, veremos os principais biomas brasileiros. Então, fechamos aqui um conteúdo e uma habilidade importante. Na próxima aula, veremos os biomas brasileiros. No mais, é isso. Valeu!